Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre as distribuições de probabilidade. Esse é um trabalho de estatística, sendo uma atividade avaliativa. Bom, então o que são essas distribuições de probabilidade? São modelos matemáticos que relacionam um certo valor da variável em um estudo com a sua probabilidade de ocorrência. Dessa forma, a gente pode classificar de duas maneiras, sendo as distribuições discretas e as distribuições contínuas. E o que são essas distribuições discretas? São valores possíveis de uma variável aleatória que são contáveis e geralmente representam resultados específicos ou inteiros, ou seja, números inteiros. Bom, e essa distribuição que modela o número de tentativas independentes necessárias para obter um certo número de sucessos em um processo de Bernoulli. O que é esse processo? Na prática, são experimentos que admitem somente o fracasso ou o sucesso como resposta. Aqui tem um pouquinho mais sobre a função da distribuição de Pascal, sua forma matemática. E aqui temos a sua relação, sendo P a probabilidade de sucesso em uma única tentativa, K o número total de sucessos desejados, X sendo o número de tentativas até que K sucessos sejam alcançados. Nós temos aqui também uma condição, né, que quando ocorre o késimo sucesso na xésima tentativa, já ocorreu k menos 1 sucessos e x menos k fracassos entre as primeiras x menos 1 tentativas. Temos também aqui a relação de esperança e variância, temos as funções matemáticas aqui, né, e para dar um contexto melhor, a esperança é onde se espera que os dados sejam centrados em torno de uma média, e a variância seria a medida o quão dispersos esses dados estão em relação à média. Aqui temos as funções, certo? E aqui nesse slide a gente tem uma descrição melhor, né, de como a variância e a esperança podem afetar no gráfico dessa distribuição, em que a variância ela pode ser representada na largura da distribuição. Então, uma variância maior significaria uma distribuição mais ampla, com valores mais espalhados em torno da média. Daí a esperança seria o número médio de tentativas necessárias para obter R sucessos. Podemos citar aqui a utilização da distribuição de Pascal como sendo usada na modelagem de estatísticas populacionais, dados psicológicos e controle de qualidade em fábricas, por exemplo, e teorias de fila. Outro exemplo de distribuição discreta seria a distribuição hipergeométrica, em que descreve a probabilidade de se obter um certo número de sucessos em um determinado número de tentativas, sem reposição, ou seja, cada tentativa é individual, e em uma população finita contendo duas classes distintas de elementos, sendo sucesso e fracasso. Aqui temos a função da distribuição hipergeométrica, a função matemática, né, em que o x seria o número de sucessos desejados, n elementos, os quais k tem uma determinada característica, k menor ou igual que n maiúsculo, o k seria o número total de elementos na população que são da classe de sucessos, e o n seria o número de elementos selecionados sem a reposição, n menor ou igual que n maiúsculo. Aqui nós temos as funções matemáticas da variância e da esperança. Aqui nós temos as funções matemáticas da variância e da esperança. E no cotidiano podemos atribuir, né, distribuição hipergeométrica na ecologia, por exemplo, né, em que é utilizado essa distribuição para estudar a distribuição de espécies em diferentes habitats, levando em consideração a amostragem sem reposição em uma população finita, ou seja, né, cada indivíduo ali é único naquele habitat. Várias tarefas ou ações cotidianas são repetidas até que finalmente ocorra o que desejamos. Por exemplo, quando enviamos uma mensagem várias vezes até que o receptor receba. Outro exemplo é também lançarmos uma moeda repetidamente até que apareça o lado coroa. Um problema assim pode ser representado por uma distribuição geométrica discreta.
A distribuição de probabilidade geométrica de uma variável aleatória x deve satisfazer as seguintes condições. Primeiro, a tentativa deve ser repetida até que um sucesso ocorra, e cada tentativa repetida é independente uma da outra. A probabilidade de sucesso P é a mesma para cada tentativa. E por último, a variável aleatória x representa o número de tentativas até ocorrer o primeiro sucesso. Assim, a probabilidade de que o primeiro sucesso ocorra considerando a tentativa número x é P maiúsculo de x maiúsculo igual a k igual a 1 menos p elevado a k vezes p minúsculo, sendo k o número de tentativas e p minúsculo a probabilidade de sucesso. Aqui é apresentado as relações de variância e esperança. Variância sendo igual a sigma elevado ao quadrado igual a Q minúsculo sobre P minúsculo elevado a 2, igual a 1 menos P minúsculo sobre P minúsculo elevado a 2. E esperança como μ igual a 1 sobre P minúsculo. A distribuição geométrica pode ser utilizada quando você se interessar na probabilidade de um sucesso ocorrer em determinada tentativa X. E um exemplo de aplicação é uma urna possui 5 bolas verdes e 4 brancas, e a gente quer saber a probabilidade que se tem de tirar 5 bolas com reposição até sair uma bola branca. A resposta disso é 5 sobre 9 elevado a 4 vezes 4 sobre 9 é igual a 1,73%. A distribuição discreta Bernoulli, ela se baseia no experimento de Bernoulli, que consiste em realizar um experimento aleatório uma só vez e observar se certo evento ocorre ou não. Se P é a probabilidade de ocorrer sucesso, então 1 menos P é igual a Q, que é a probabilidade de ocorrer fracasso no experimento. Logo, a probabilidade para a variável aleatória x, que tem a distribuição de Bernoulli, é definida pela função abaixo, ou também pela versão estendida dela, que está abaixo. Essas são as funções de variância e de esperança na distribuição discreta Bernoulli, sendo que quanto maior a probabilidade de sucesso, maior é a esperança matemática, e a variância será máxima quando P for igual a Q, que for igual a 0,5. O gráfico a seguir ele mostra o comportamento da distribuição Bernoulli quando nós temos um sucesso, que no caso seria 1, ou um fracasso, que seria 0. Nós devemos usar essa distribuição quando nós estamos lidando com experimentos que têm apenas 2 resultados possíveis, e um exemplo de aplicação seria a direção que segue um veículo em uma bifurcação. No caso, ele teria a opção do caminho A ou B. Se ele segue o caminho A, então ele terá sucesso, e se for o B, fracasso. A distribuição Yuli-Simon, inicialmente ela foi criada por Eugene Yuli, e após isso ela foi alterada por Herbert Simon, e por isso ela leva esse nome. A seguir, temos a função de probabilidade da distribuição discreta Yuli-Simon, onde x é um número inteiro, gama é a função gama, beta é a função beta e alfa é o algoritmo de ponto fixo. As funções para o cálculo de variância e de esperança quando for Yuli-Simon. Esse gráfico ele mostra o comportamento quando for uma distribuição Yuli-Simon com diferentes valores de P. Essa distribuição ela pode ser usada para diferentes fenômenos, sendo um deles representar a distribuição de riqueza em uma sociedade. Um exemplo de aplicação é o fenômeno superstar, que no caso a distribuição ela pode modelar situações em que um pequeno número de pessoas domina seu campo particular e ganha a maior parte do dinheiro. Por exemplo, em Hollywood, um pequeno número de atores domina a indústria e ganha a maior parte do dinheiro. Aqui a gente tem a definição das distribuições contínuas, né, que essa é a outra classificação das distribuições de probabilidade, em que possui um conjunto infinito e não enumerável de valores possíveis dentro de um intervalo específico. A variável aleatória pode assumir qualquer valor em um intervalo contínuo. Por exemplo,
a altura de pessoas ou o tempo necessário para completar uma tarefa. Como exemplo, a gente trouxe aqui a distribuição log normal, que é uma distribuição em que a variável aleatória y, cujo logaritmo natural é normalmente distribuído. Por exemplo, se a variável aleatória y igual à função exponencial de x tem uma distribuição log normal, então x igual a log de y tem a distribuição normal. Aqui temos a função matemática da distribuição log normal, em que x maior que zero é a variável aleatória, mi é a média do logaritmo da variável aleatória, logaritmo de x, e sigma é o valor desvio padrão do logaritmo da variável aleatória, logaritmo de x. Aqui temos a distribuição, né, do log normal e temos a relação das funções de variância e de esperança. Aqui temos a distribuição, né, e a função, né, da distribuição log normal no cotidiano seria na hidrologia, em que ela é aplicada para modelar a distribuição de chuvas e vazões de rios e também os níveis de água subterrânea. As chuvas frequentemente exibem uma distribuição log normal devido a diversos fatores, incluindo a influência de sistemas meteorológicos e fenômenos climáticos. Então, para modelar essas distribuições, é essencial o gerenciamento de recursos hídricos e previsão de eventos extremos como inundações e secas. A próxima é a distribuição contínua gama. Nas estatísticas, ela é frequentemente utilizada para modelar probabilidades que são relacionadas com o tempo de espera. A função gama, que é representada por gama de x, é uma extensão da função fatorial para números reais e complexos, especificamente se n pertence ao conjunto de números naturais. Então, gama de n é igual a n menos 1 fatorial. Mais comumente, para qualquer número real positivo a, gama de a é definida como integral de x elevado a menos 1 e elevado a menos x dx para a maior que zero. Aqui é apresentada a variância como sigma elevado a 2 igual a v de y igual a alfa vezes beta elevado a 2 e a esperança como mi igual a e de y igual a alfa vezes beta. Bom, a distribuição gama tem aplicações na área de confiabilidade e análise de sobrevivência, assim como a log normal, e alguns exemplos são o tempo de carregamento de um navio, o volume de chuva em dias com precipitação, tempo de permanência de um usuário em um site, o tempo de vida de um paciente pós-transplante, entre outros. Agora apresentando distribuição beta. Em probabilidade e estatística, beta é considerada uma distribuição de probabilidade contínua, que é definida por dois parâmetros positivos. Ela é um tipo de distribuição de probabilidade que é usada para representar os resultados ou comportamento aleatório de proporções ou porcentagem. São necessários dois parâmetros, alfa e beta, e a variável incerta é um valor aleatório entre 0 e um valor positivo. A função da distribuição beta é beta de A e B igual a gama de A vezes gama de B sobre a gama de A mais B, onde gama de A é a função de gama. Também tem a variância e a esperança. A variância é AB sobre A mais B elevado a 2 vezes A mais B mais 1. E a esperança é A sobre A mais B. As aplicações da distribuição beta incluem modelagem de variáveis que são frações de números reais, e alguns exemplos é teor de gordura no leite, o teor de matéria orgânica no solo, também a fração do tempo nadando em uma prova de triatlon, fração de tempo de um jogo de futebol com a bola parada, concentração de álcool em uma cerveja e índice de qualidade de vida, entre outros exemplos. A distribuição de Pareto, ela foi nomeada em homenagem ao economista que realizou sua criação, o italiano Vilfredo Pareto. Ele observou que, em muitos contextos, uma pequena porcentagem de pessoas tinha a maior parte da riqueza, e ele desenvolveu essa distribuição para descrever essa desigualdade, que ficou conhecida como a Lei de Pareto, Princípio de Pareto ou Princípio 80-20. Ela também é muito utilizada para descrever fenômenos sociais, econômicos, científicos e geofísicos. A função da densidade de probabilidade FDP da distribuição de Pareto é dada pela seguinte fórmula, que eu deixei a imagem na tela, onde x é a variável aleatória, xm é o valor mínimo possível da variável aleatória
E alfa é o parâmetro de forma, também conhecido como índice de Pareto. Na primeira fórmula, temos a esperança de Pareto. Para A maior que 1, a esperança é finita. Para A igual ou menor que 1, a esperança é infinita, indicando uma cauda longa na distribuição. Já na variância, que é a fórmula abaixo, quando A é maior que 2, a variância é finita. Para A menor ou igual a 2, a variância é infinita, refletindo uma alta dispersão dos dados devido a uma grande cauda que ela vai ter. A grande cauda que falamos anteriormente pode ser vista nesse gráfico de Pareto, onde ele mostra que a probabilidade de eventos extremos é significativa. A forma da cauda depende do parâmetro A. Quanto maior o valor de A, mais rápida será a queda da cauda. É possível a gente visualizar isso nesse gráfico. Com o princípio 80-20 de Pareto, nós podemos realizar um controle de finanças na nossa vida. Nesse gráfico, nesse exemplo, 80% da sua reserva de dinheiro fica reservada para coisas necessárias na sua vida, como cuidados médicos, taxas, impostos, e 20% ficam para coisas que não são tão necessárias, como idas ao shopping, idas ao restaurante e etc. A distribuição de Bohr, proposta por David Bohr em 1942, também ficou conhecida como a distribuição de Pareto tipo 3. Ela é utilizada para modelar uma variedade de fenômenos com caudas longas e assimetrias, relembrando a distribuição de Pareto. Ela é utilizada em engenharia, finanças, ciências e é utilizada para modelar o tempo de vida dos produtos. A FDP da distribuição de Bohr é dada pela fórmula que está na imagem, onde x é a variável aleatória, alfa é o parâmetro de forma, beta é o parâmetro de escala, c é o parâmetro de forma adicional e k é um parâmetro de escala adicional. A esperança e a variância de Bohr podem ser calculadas através das fórmulas que se encontram no slide. Essas fórmulas são úteis para calcular a média e a dispersão dos dados quando seguindo uma distribuição de Bohr. É relevante em uma variedade de contextos estatísticos e de modelagem. O gráfico da distribuição de Bohr ele é significativamente parecido com o da distribuição de Pareto, apresentando cauda longa e quanto maior o valor de y, mais rápida será a sua queda na linha x. Com a distribuição de Bohr, podemos fazer uma aplicação de estratégia financeira, bem similar ao exemplo da distribuição de Pareto. Com Bohr também seria possível realizarmos esse mesmo controle de finanças através do seu gráfico.